Oiê, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Ana Carolina e nós estamos aqui para mais um episódio da série 30 dias para 35. Sim, 35. O propósito dessa série é trazer aqui algumas reflexões sobre pensamentos e vivências de uma mulher que vai fazer 35 anos. No caso, essa mulher sou eu. E hoje eu quero te convidar para um cafezinho. Senta aí, vamos bater um papo e talvez você se identifique com algo que eu vou compartilhar. Então, que você se sinta muito à vontade. Esse canal aqui é para que você se sinta bem, que você se sinta de uma forma leve. O objetivo do canal é incentivar você a escrever mais, a orar mais e a ter um tempo leve com Deus, um tempo de comunhão, de oração. E aqui eu compartilho um pouco da minha vida, da minha vivência, compartilho também um pouco da minha escrita e você pode também orar junto comigo e me conhecer um pouquinho. Bom, hoje eu vou falar sobre missão. Eu gosto muito de falar sobre mas a minha trajetória com missão ou com a palavra é um pouco complexa para mim e demorou um pouquinho também para eu conseguir entender aquilo que Deus tinha para mim. Não demorou tanto, na verdade demorou para eu aceitar e viver, realmente dizer eis-me aqui e me lançar. Mas hoje eu consigo dizer que eu vivo a minha missão, tento pelo menos, e eu posso dizer que nisso eu estou obedecendo ao Senhor. Bom, eu quero ler aqui um texto que eu gosto bastante, e eu tenho esse marcadorzinho de Bíblia aqui, não sei se vai dar para você ler, que é do Salmo 37, e diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse marcador de Bíblia eu ganhei de presente de aniversário junto com um livro que se chama A Casa Favorita de Deus. Se você construir, ele virá. É um livro do Tom Tenney. Há muitos anos eu não escuto falar sobre ele, inclusive, e não vejo livros dele para vender. Mas eu ganhei esse livro logo no início da minha conversão, de uma líder, irmã em Cristo muito querida. E eu lembro que quando eu vi esse livro, eu comentei com ela. Um pouquinho depois ela me deu o livro de presente de aniversário. E foi assim um momento muito importante para mim, porque o livro fala muito. O Tom Tenney, nos livros dele, traz muito a questão da experiência com Deus, da oração. E depois que eu comecei a ler os livros dele, que eu li esse livro mais especificamente, eu comecei a ter muito mais interesse pela oração e adquirir mais livros que falassem sobre oração. Tem um livro que depois eu vou trazer aqui para vocês, que é um livro que fez muita diferença para mim também no início da minha caminhada, que é um livro sobre oração. E o nome do livro, acho que eu já até citei ele aqui em algum vídeo, se chama Oração, o Refúgio da Alma. Foi muito importante para mim porque eu vi que foi no início da minha caminhada que o Senhor foi me moldando e caminhando em um processo comigo, até que eu
que eu tivesse o meu coração rendido para a missão, para a minha missão. E uma vez eu lembro que em uma aula de seminário, eu sou formada em teologia, lembro que uma professora que dava aula de TCC, logo nas primeiras aulas, a gente perguntando para ela como que a gente encontraria um assunto para falar. E ela falou que o que fez muita diferença para ela, e ela queria compartilhar com a gente, é que a gente precisava falar daquilo que ardia o nosso coração. As coisas, né? O motivo. Se eu pensasse assim, em um motivo, a causa dos órfãos, um exemplo. Se esse é um motivo assim que arde no meu coração e que eu luto por ele, que eu creio nesse motivo, então com certeza era aquilo que Deus estaria me direcionando para poder escrever. E trouxe isso para mim, não só para escrever o meu TCC, mas também para minha vida, para realmente entender o que Deus tinha para mim como um propósito de vida. E o tema do meu TCC, da minha monografia, foi sobre pastoreio de gerações, porque eu sempre trabalhei em todas as áreas, né, com todas as gerações na igreja. Sempre estive envolvida com a terceira idade, né, ministrei curso para terceira idade de inclusão digital, fui professora por muitos anos do Ministério Infantil, de pré-adolescente, professora de EBD, líder de jovens por muitos e muitos anos, em várias áreas, de vários departamentos. Sempre estive ali no meio dos adultos, né? E no meio das mulheres, então acabava ajudando em tudo, e isso foi muito bom para mim, para eu entender, compreender não só o todo da igreja, as gerações, mas entender também aquilo que Deus tinha para mim. E com isso eu fui descobrindo os meus dons, os meus talentos, fui multiplicando, e hoje eu gosto de falar que eu sou uma multiplicadora de talentos, porque realmente eu vejo que eu fiz isso, né? Eu não só li aquela palavra da parábola dos 10 talentos, como eu realmente coloquei ela em prática, e tudo que eu ia descobrindo, tudo que o Senhor ia me dando, né, eu revelando que eu tinha, de alguma forma eu buscava desenvolver e colocar a serviço do reino, a serviço do Senhor. E hoje, falar de missão com 35 anos, eu falo que é complexo porque eu não sou missionária, apesar de muitos reconhecerem, me chamarem de missionária, mas eu sou voluntária de organizações missionárias, e sou apaixonada por missão, sempre ajudei, sempre fiz parte, fui líder de conselho missionário também na igreja, líder de evangelismo, então é uma área que eu sou apaixonada realmente, né? E uma coisa que eu gosto de falar também, né? Hoje as pessoas às vezes não falam muito, que é a parte, já trabalhei também, né, com mobilização missionária, e hoje uma das organizações que eu faço parte é no setor, né, de mobilização missionária. Mas eu gosto de falar também que às vezes as pessoas têm visões diferentes de um missionário, né? Então eu gosto sempre de conversar com as pessoas, explicar que como missionários, né, como filhos, como servos, mordomos do Senhor, nós também contribuímos, damos o dízimo, ofertamos, somos parceiros de outras missões, outros missionários.
E independente, né, da função que você tem na igreja, no reino de Deus, todas essas coisas são bíblicas, né? Tudo que eu falei aqui, dar o dízimo, ofertar, melhor dado que receber, né? Contribuir com a causa do órfão, da viúva, contribuir com a ação social. Todas essas formas de contribuição são válidas para todos, né? Então, para mim hoje pensar em missão não é pensar só em uma parte, só naquele que está indo para um campo transcultural, mas não pensar naquele que está ficando numa base, que trabalha na secretaria ou na tesouraria ou no departamento pessoal dos recursos humanos. Enfim, é pensar em tudo. Ou na pessoa que está lá servindo na base, mas que está cozinhando para todo mundo, que está fazendo a manutenção da base, assim como tem, né, as pessoas que fazem a manutenção da igreja. Tudo isso é missão. E aí, esse ponto que eu queria trazer aqui, né, para você, como uma reflexão, e é esse ponto que eu queria trazer aqui para você, do porquê de eu iniciar falando sobre essa frase, de falar e da sua missão ser aquilo que arde no seu coração. Porque por muito tempo eu falei com o Senhor que eu não queria ser missionária, e um dia o Senhor abriu os meus olhos, depois de falar comigo de várias formas, e me fez entender que eu estava em desobediência. Sim, eu estava pecando, porque eu não estava cumprindo aquilo que Ele me chamou para cumprir, que é a palavra, que é uma ordenança para todos, né, da grande comissão de ir e pregar o Evangelho. Mas, assim, de modo muito específico, falando do meu ministério, eu sempre falava que eu não queria ser missionária, que eu não queria ir para outro lugar, enfim, sempre dava muitas desculpas. E até que um dia Deus fez eu entender, e eu compreendi, eu obedeci, eu disse sim, e hoje eu estou aqui. E uma outra parte da minha missão é a escrita também, que eu entendi, rendi essa paixão ao Senhor, e foi aí que eu me descobri. Porque quando eu pensava assim, poxa, o que eu gosto de fazer, o que eu posso fazer assim até o meu último dia de vida, escrever, ensinar as pessoas. Então é algo que eu faço, que é uma paixão, e eu faço assim com muito prazer, né? E hoje eu consigo olhar e ver o Senhor fazendo com que eu cumpra a missão dele também, de falar da palavra através dos meus livros, de cumprir a missão que ele me deu, de ir a outros lugares através da minha escrita. Então, assim, estou caminhando, me sinto super à vontade, não me cobro em relação a isso. Talvez algumas pessoas que estejam assistindo esse vídeo, né, que são mais próximas, que me conhecem, às vezes até pode pensar, né, algumas pessoas pensam, poxa, né, eu sei que ela tem uma missão, ela tem um chamado, mas por que ela não está no campo ainda, enfim. E eu entendo que tudo na vida é um processo também. Então, o tempo que eu tiver que ir para um outro lugar, eu sei que é o Senhor que vai me levar, que vai me conduzir, para eu cumprir o que Ele tiver para mim, né, e para outras pessoas através da minha vida. Mas eu fico muito tranquila hoje em dia em relação a isso, né? Eu não sinto um peso, como se eu não estivesse fazendo o que o Senhor me disse para fazer.
E eu também me sinto bem, me sinto satisfeita, porque eu estou fazendo muitas coisas que para mim são uma paixão e eu me sinto realizada nesse sentido, né? Então, pensando hoje com você sobre missão, eu não sei o que Deus tem te chamado para fazer, que talvez você não está fazendo, ou o que tem ardido no seu coração, que você talvez ainda não começou a fazer por algum motivo, porque você ainda não sabe, ou porque falta um incentivo. Talvez esse vídeo seja um incentivo para você começar, talvez por recursos. E uma coisa eu posso dizer para você: dinheiro não é problema para Deus. E eu aprendi que a gente precisa sempre dar o primeiro passo, dar o passo de fé, e Deus coloca o chão e Deus vai enviando os recursos. E nada começa grande. Isso é algo que eu trago para mim e não fico lembrando sempre, mas nunca fui de me comparar, né, até em relação à escrita ou em relação ao ministério de outras pessoas para o meu ministério, mas eu sempre procuro pensar: você está, como uma amiga fala, que talvez ela vai assistir esse vídeo também, que ela acompanha aqui o canal, eu gosto de pensar que eu estou no centro da vontade de Deus e esse é o melhor lugar para estar, e é isso que ela fala, né? E eu gosto de lembrar disso também e pensar que nada começa grande. Tudo começa lá de baixo, né? Pequeno, e um passo de cada vez, um dia de cada vez, um momento de cada vez, né? E as coisas vão se encaixando e Deus vai fazendo crescer, se for o propósito dele. E isso também vai acrescentando crescimento, maturidade, experiência para a vida da gente. E tudo no tempo do Senhor, alinhado com o plano, com a vontade do Senhor. E é o que torna tudo assim mais leve, né? Torna a nossa caminhada mais leve. Aquilo que nós temos para fazer, para cumprir, nós fazemos de uma forma mais leve. Então, talvez hoje você não saiba ainda qual é a sua missão, mas que você fique com essa palavra e com a frase que eu falei lá no início, pensando no que arde, o que faz arder o seu coração. Então hoje talvez você precise pensar o que torna o meu coração aquecido, o que eu faço ou o que eu não faço, mas eu gostaria de fazer, que arde o meu coração. E muito provavelmente isso é a sua missão, é o que Deus tem para fazer na sua vida, através da sua vida. Tem tantas coisas para se fazer e o Senhor com certeza vai te guiar, vai te conduzir, como Ele fez comigo, e vai dizer para você, né, vai deixar muito claro para você qual é a sua missão e que você cumpra, né, como eu gosto de falar, né, e é uma frase de um dos meus livros que eu publiquei, mas eu não imprimi ainda, e eu escrevo assim, né, que nós possamos cumprir a missão com amor no coração, mais ou menos assim, e que você cumpra, né, que você cumpra a sua missão com amor no coração, sabendo que você está fazendo para o Senhor, está fazendo aos homens como para o Senhor. Talvez a sua missão seja contribuir, né, de alguma forma, e você tem recursos para isso. Talvez a sua missão seja mais de forma presencial, né? Deus vai te levar para algum lugar também mais específico, para trabalhar com algo assim que você nem imagina, porque Deus faz isso também. Ele nos capacita e muitas vezes Ele nos chama para fazer coisas que nós nunca iríamos imaginar fazer.
mas Ele nos coloca ali, naquele centro ali, né? No centro assim, ó, da vontade dele. E Ele fala, é aqui que eu quero você, né? E Ele faz, né? E Ele abre as portas, e Ele envia os recursos, Ele prepara todas as coisas para que nós possamos cumprir a missão que Ele nos confiou. Então essa é a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, que você pense e reflita sobre a sua missão. Peça ao Senhor para falar com você, para te mostrar aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele quer que você faça, e se renda mesmo, né? Coloque diante do Senhor o seu coração, porque talvez aquilo que Ele vai falar com você, como eu falei, né, seja algo que você fale assim, Senhor, eu não quero, mas que você seja obediente, como eu fui, que você tenha um coração quebrantado e contrito, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. E com certeza, você vai viver assim lindas experiências. E acima de tudo, como eu citei aqui o livro, hoje eu não tenho mais esse livro porque eu emprestei e não vi de volta. Acontece, né? Mas que acima de tudo, o seu coração, ele seja a casa favorita de Deus, e que você tenha essa certeza e descanse no Senhor, que mais do que qualquer trabalho, qualquer coisa que você queira fazer ou que você pense em fazer, o que é mais importante para o Senhor é você. E quando a gente entende isso, não tem comparação, não tem peso, não tem exigências internas ou externas, porque a gente entende que não é pelas muitas coisas que eu faço, não é pelos meus muitos talentos que Deus me deu, não é pelos dons que Deus me deu, mas é por quem eu sou. Pelo que eu sou, eu tenho, que só eu tenho, e é entre eu e Deus, né? E é o meu coração, então é o que Ele vê, né? E se em algum momento acontecer igual aconteceu comigo, né, de você receber e entender a sua missão e você falar, Senhor, eu não quero, né? Não é isso que eu quero. Você tem essa liberdade para falar com o Senhor, e Ele é um bom Pai, e Ele entende, e Ele vai entender o teu tempo. Ele vai te dar esse tempo, mas você tenha certeza que Ele sempre vai te lembrar, olha, eu tenho isso para você. É isso que eu tenho para você, com muito amor, com muito carinho, mas acima de tudo, Ele está muito mais interessado no meu e no seu coração. E que o seu coração esteja rendido diante do Senhor, quebrantado e contrito, para que você possa ouvi-lo e para que você possa entender o querer e a vontade dele. Amém? Eu quero orar por você, orar para que Deus te direcione, para que você entenda e compreenda a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para mim e para sua vida. Amém? Pai, nesse momento eu quero orar, agradecer, apresentar a Ti, Senhor, cada vida que está aqui comigo todos os dias, nas orações, acompanhando as séries, conhecendo novos livros. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor receba a nossa entrega, a nossa oração, a nossa adoração. E acima de tudo, acima de todas as coisas, que nós possamos ter sensibilidade
para entender, compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, o teu querer, a tua vontade, entender os caminhos que o Senhor tem trilhado para nós, para que nós estejamos no centro da tua vontade. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, por essa pessoa que está aqui hoje orando, assistindo esse vídeo, orando junto comigo, se ela não entendeu ainda qual a missão que o Senhor tem para a vida dela, que hoje o Senhor esteja abrindo os olhos, descortinando, Senhor, retirando toda a venda, Senhor, dando visão para que essa pessoa entenda o teu propósito, entenda a tua missão e cumpra de coração, cumpra de todo o coração e se renda, Senhor, à tua vontade, Pai. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco, muito obrigado por falar conosco e muito obrigado, Senhor, por nos conduzir em todo o tempo, como o Senhor disse que o Senhor estaria, como Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada você também por estar aqui comigo. Fique à vontade se você é novo no canal, para você seguir, ativar o sininho aí das notificações, deixar o seu comentário, me dizer também, compartilhar nessa conversa. Se você já sabe qual é a sua missão, vou gostar de saber se você quiser compartilhar. E se você quiser também deixar um pedido de oração, vai ser uma alegria poder orar também pela sua vida. E mais uma vez, muito obrigado. Até amanhã e tchau, tchau.